Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: "A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam." A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do semeador. E na parábola do semeador, Jesus está querendo nos chamar a atenção sobre esse processo de crescimento na fé, de crescimento na prática da palavra, ou seja, nosso crescimento no discipulado. Por isso que a parábola do semeador nos traz um processo de conversão, um processo de amadurecimento, onde Jesus Cristo, quando ele vai falar da semente, ele vai falar desses 4 tipos de solos diferentes, onde a semente é lançada. Aqui Jesus está nos chamando a atenção que toda a vida humana, no caminho de seguimento, é um processo onde nós vamos tirando a semente da beira do caminho, depois purificando das pedras, logo após tirando a palavra, a semente do meio do espinheiro, para que nós possamos nos tornar um terreno, um solo bom, para que assim possa dar frutos essa semente da palavra. O próprio Cristo, ele mesmo explica essa parábola aos seus discípulos. Mas se nós olharmos muito bem, nós vamos ver que Jesus ele traz alguns elementos essenciais para a nossa compreensão, para o nosso aprofundamento, para que possamos entender como que funciona essa grande graça do cultivo da palavra na nossa vida. Como ele mesmo diz, a semente é a palavra de Deus. O primeiro passo de conversão e de amadurecimento na fé é o passo onde nós vamos realmente trazendo a palavra para o foco da nossa vida, para a meta da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer que o primeiro solo que a semente cai é a beira do caminho. Essa beira do caminho na nossa vida é aquele lugar sem muita importância, que nós não temos como que um foco verdadeiro,
que nós não colocamos tanto atenção assim. Por isso que nós precisamos meditar a palavra frequentemente. E essa meditação da palavra frequentemente vai trazendo a palavra, essa semente, para o foco da nossa vida, para a meta da nossa vida, para que assim possamos praticá-la e, naturalmente, praticando-a, possamos ter cada vez mais convicção. Por isso que esse é o primeiro passo que nós precisamos ter. Tirar a palavra do lugar que não tem importância, do lugar que não tem realmente predileção na nossa vida e trazer ela para o foco da nossa vida. Depois nós temos o segundo solo, que é o meio dos espinhos. E o próprio Cristo, ele vai trazer uma imagem importante e ele vai dizer: outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Aqui nós vemos a umidade como esse símbolo da graça divina. Por isso que não basta colocar a semente no foco da nossa vida, porque a nossa meditação, ela precisa estar amparada pela graça divina. Por isso nós precisamos pedir auxílio. E aqui nós vemos o início de uma verdadeira relação de intimidade com Deus. A pedra é símbolo do coração endurecido, que não deixa Jesus Cristo e a sua graça adentrar para esse processo de conversão através da humildade. Mas na medida em que nós vamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida interior para que Jesus Cristo realize essa obra, nós vamos experimentando uma vida na graça divina, uma participação da vida do próprio Deus. Por isso que quando Jesus explica essa parábola, ele vai dizer: os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Voltam atrás porque realmente não estão amparados pela graça divina. Por isso que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar a pedir para não é para pedir para não ter tentação, mas para não cair na tentação. Porque as tentações, elas nos mostram as coisas na nossa vida que nós precisamos trabalhar. Por isso que nós precisamos, nesse segundo passo, de uma vida na graça divina. Precisamos dar esse segundo passo de conversão, de amadurecimento, que é sim tirar as pedras do nosso coração, para que assim nós possamos criar raízes, alcançar a umidade do solo, que é sim a graça divina, e permitirmos ser irrigados por essa graça. O terceiro solo é o solo com espinhos. O solo com espinhos, Jesus ele vai dizer: outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. E aqui Jesus também ele traz algo bem interessante para a nossa compreensão. Ele vai dizer, explicando essa parte da parábola: aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Esses espinhos, eles são aquelas pequenas desordens da nossa vida que nos trazem maus comportamentos, que vão nos trazendo maus hábitos. E naturalmente, depois de colocar a palavra no foco, de tirar as pedras do pecado para que a graça divina possa adentrar no mais profundo do nosso ser, nós precisamos ir nos purificando dos maus hábitos. Esses espinhos que, se nós não purificamos eles, com o tempo, aquela euforia, aquela alegria do primeiro encontro pode passar. E esses espinhos não permitem com que nós experimentamos essa alegria momentânea, que é participação da vida de Deus, que é participação da vida celeste. E os espinhos, no momento, ele pode sufocar a nossa vida,
Porque quando nós não tiramos as tentações, quando nós não tiramos os pecados, que são aquelas pedras, nós não nos permitimos viver uma vida da graça, nós vamos permitindo com que os espinhos, esses maus comportamentos, eles continuem na nossa vida. E esses maus comportamentos, eles vão fazendo com que nós desanimemos do caminho. E muitas vezes temos aquele ímpeto de seguir verdadeiramente, mas quando vai passando o tempo, nós vamos desanimando. E a vida velha, os prazeres do passado, as preocupações da vida começam a nos rondar e a tentar nos desanimar no caminho, nos permitindo olhar e desejar coisas que não mais nos convêm. Mas quando nós não tiramos, purificamos desses espinhos, infelizmente, nós tendemos a voltar à vida velha. E assim, possamos realmente perder todo um caminho de conversão, de amadurecimento de fé. Mas quando assim nós vamos cada vez mais colocando a semente para o meio do caminho, para o foco da nossa vida, vamos tirando as pedras, abrindo nosso coração para que a umidade, a graça divina entre, e vamos também purificando dos maus comportamentos, dos maus hábitos, tirando os espinhos, depois nós vamos nos tornando um solo bom. Esse solo que vai sim dar muitos frutos de salvação, frutos de santidade. Por isso que hoje Jesus Cristo nos chama a essa realidade na nossa vida, em permitir com que a semente, a palavra de Deus, dê muitos frutos, frutos de salvação para nós e também para todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.